Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino. Hoje é dia 7 de março de 2024, tarde de verão. Aliás, estamos no último mês do verão em São Paulo, 25 graus. E você está no 45º episódio do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é falarmos sobre temas relevantes para a carreira executiva e empresarial, e por isso falamos sobre a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre dinheiro. Hoje vamos falar especificamente sobre as decisões da carreira executiva e como articulá-las, levando em conta o momento econômico. Ou seja, você está pensando em manter-se onde está pelos próximos anos? Ou ainda, gostaria de ser promovido? Ou você quer mudar de emprego, está na hora de sair da empresa? Ou ainda, você acha que é o momento de você mudar totalmente a sua carreira? Este programa hoje é para você. E eu começo pedindo para você dar um like, deixar um comentário, compartilhar este nosso programa e, é claro, falo sempre sobre o meu livro, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Aliás, o primeiro nível de liderança é você ser capaz de gerir a sua carreira. Então vamos lá. Eu dizia para você refletir a respeito de qual é o seu momento. E logo na introdução eu falei para você, olha, você pode estar em 4 momentos possíveis da sua carreira. Você pode querer ficar onde está, ser promovido, mudar de emprego ou ainda mudar de carreira. Vamos analisar cada uma dessas situações e o que você pode fazer para que elas aconteçam. Você ficar onde está é uma possibilidade, quer dizer, você deseja que nada se modifique nesse momento, então você quer que as coisas não mudem. Ora, por que uma pessoa iria querer estar exatamente na posição na qual ela se encontra? Na minha experiência, o que acontece muito é a pessoa, ela está terminando o estudo. Eu já tive uma situação de um executivo que estava terminando um curso de MBA e ele percebeu que ele teria mais tranquilidade para estudar se ele se mantivesse no cargo no qual ele se encontrava, pelo menos por mais um ano. Já tive uma outra situação de uma executiva que queria ser mãe e ela percebeu que a empresa onde ela estava oferecia um benefício muito bom para ela, porque ela tinha estabilidade, segurança no emprego em que ela se encontrava e, portanto, se manter no emprego era algo importante. O problema é como é que você faz para se manter no emprego. Essa não é uma situação muito fácil, porque se você for uma pessoa competente demais, a tendência é que você seja promovido. Então é difícil você estar mostrando números e a empresa não se interessar que você vá para um cargo maior. Perdão. A alternativa que fica nesse caso é você mudar talvez de emprego mantendo-se no mesmo cargo, né? Eu já tive um executivo que ele não queria ser diretor. Ele achava que a função dele, que o agradava mais, era manter-se no cargo de gerência. Eu falei, a empresa queria que ele fosse promovido a diretor, ele era um executivo de vendas, inclusive. Então nós conversamos no nosso trabalho de coaching com esse executivo e chegamos à conclusão seguinte, olha, a única forma dele se manter sendo gerente, e ele era uma pessoa que vendia muito bem, era ele ficar mudando de empresa sempre no mesmo cargo. E ele fez isso, ele se aposentou como gerente de vendas na última empresa, desde que nós nos conhecemos, ele passou por 3 empresas até finalmente ser demitido, estava na hora da aposentadoria e ele resolveu inclusive virar coach também de executivos. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é justamente você articular dentro da empresa, principalmente se você está num cargo que você considera que já é o mais alto que você quer atingir, para que você se torne ali uma pessoa bastante relevante. Eu tive uma situação uma vez de um vice-presidente de logística de um grupo empresarial e ele estava sendo cotado para ser o próximo CEO. E ele disse para mim que ele não queria essa colocação. Eu disse, bom, olha, isso é uma coisa meio complicada, porque você realmente já está aqui há um certo tempo, demonstrou aptidões, mas a gente descobriu uma coisa muito interessante, que a empresa estava crescendo demais. E, de fato, até o CEO que estava preparando ele para ser promovido chegou à conclusão que ele era importante demais no cargo onde ele estava para dar conta de todo aquele crescimento empresarial. Ele acabou ficando ali no cargo que ele queria. Então, às vezes existem situações que é possível você manejar, ficar exatamente aonde você está. Então, essa é uma primeira opção que você tem. A segunda opção é você falar assim, não, mas Silvio, eu quero ser promovido. Quer seja para ganhar mais, que é uma coisa óbvia, ser capaz de ter mais poder, ter mais responsabilidade, responsabilizar-se por mais orçamento, é isso que eu me refiro, e ser capaz de ter mais pessoas abaixo de você. Você quer desenvolver mais pessoas. Como é
que você faz para ser promovido? Bom, não existe nenhuma resposta genérica para essa situação, mas algumas orientações são importantes de você seguir. O primeiro é você articular o reconhecimento do seu trabalho de tal forma que ele apareça de maneira relevante para as pessoas que estão 2 níveis acima de você e para aquelas que podem influenciar essas pessoas, o departamento de RH principalmente. Quando você se preocupa em mostrar o que você faz, significa que você se prepara muito bem, principalmente para as apresentações, quando você tem um público na sua frente, ou em reuniões. As reuniões são muito importantes. Às vezes eu vejo que os executivos negligenciam a sua participação em reuniões e, no entanto, a reunião é o grande momento para você apresentar os resultados de suas atividades. Eu lembro que no livro do All Rise, do Jack Trout, Horse Sense, Encontre o Cavalo Certo para Montar, eles contam o exemplo do Watson, né, que era um dos fundadores, Tom Watson, um dos fundadores da IBM, que ele era muito impulsivo. E uma vez ele estava assistindo a apresentação de um gerente de terceiro escalão para as revendas e ele percebeu que o executivo era muito bom no palco. Ele olhou para a plateia e ele viu que a plateia estava assim hipnotizada com aquele gerente. E ele virou para o vice-presidente e falou assim: você viu como esse cara impressiona bem a plateia e como que ele conquista as pessoas? Esse cara deveria ser o nosso diretor regional. E aí, de sopetão, ele virou para o VP e falou assim: aliás, vou promover ele agora mesmo. E ele subiu no palco e interrompeu o rapaz que estava ali fazendo a apresentação e disse: olha, eu queria dizer para vocês que vocês viram só os números que ele mostrou, como ele é um cara que realmente consegue expressar bem aquilo que nós precisamos em termos dos nossos propósitos, nossos valores e principalmente os resultados que nós queremos atingir. Então agora eu estou anunciando para todo mundo aqui que ele é o nosso novo diretor regional de vendas. E isso foi um tremendo constrangimento, porque ele passou de um gerente de terceiro escalão a chefe de 1/3 da plateia que estava assistindo ali. Mas observe o seguinte: como é importante você saber apresentar-se bem diante de um público e principalmente nas reuniões. Então se prepare sempre muito bem antes de fazer as suas exposições nesses eventos. É claro que você precisa também ser capaz de conversar com pessoas do RH para que elas possam saber da sua intenção, não apenas de ser promovido, mas do que você está fazendo, que é relevante para a empresa e que justifica a sua promoção. O RH é um departamento que às vezes as pessoas não têm a devida consideração e, no entanto, ele influencia muito as decisões de promoção, ou eles podem até mesmo mostrar que a sua avaliação, ou então a forma como você está se comportando e que os resultados às vezes não mostram, não é adequado para você se responsabilizar por mais pessoas. Então, saiba fazer um bom relacionamento com o RH. Por último, não fique apenas nos resultados, né? Você precisa aprender a fazer o que eu chamo de networking interno. Ou seja, você precisa conquistar as pessoas precisam gostar de você e não apenas saber que você entrega aquilo que precisa e que você atinge os números financeiros. Você precisa também ser uma pessoa que os outros departamentos entendem que em uma posição mais elevada eles possam se beneficiar também, e isso somente é possível se você mantém um bom relacionamento com todo mundo. Então se interesse em fazer networking interno. Ora, eu falei então para que você poderia ser alguém que na sua carreira nesse momento está preocupado em manter-se no cargo em que está. Uma outra situação de você quer ser promovido, mas pode ser que você deseje também mudar de empresa. Por que fazer isso? Olha, o motivo mais comum é porque você quer se livrar do chefe que está acima de você, né? Ele pode ser uma pessoa, às vezes, inoportuna, inconveniente, que você não curte muito, ou é um mau chefe mesmo, quer dizer, uma pessoa que não ajuda você a se desenvolver, às vezes é uma pessoa que está estagnada. Então, assim, existe uma série de fatores que podem fazer querer você se livrar do seu chefe. É claro que o segundo fator é você querer ganhar mais, esse é até o fator que eu acredito que seja mais óbvio, você querer mudar de empresa para poder ter um salário maior. Ser promovido é uma forma, né, de você ser promovido, é você sair da empresa na qual você está, e é claro, estar num ambiente com um clima organizacional um pouco melhor. Às vezes não é nenhuma dessas situações, mas você está num ambiente que realmente você entende que as pessoas não têm nada a ver com você, são pessoas que não batem muito com o seu jeito de ser, então você quer ir para um lugar melhor, né? E é claro, também um outro fator importante para você querer mudar de empresa é você ter mais alternativas de carreira, alternativas de crescimento. Entenda que é uma coisa importante para você o tempo todo refletir o quanto de alternativas você tem de renda, e isso envolve, claro, você ter um emprego com um cargo melhor, mas também você ter alternativas de investimentos para aquilo que você consegue acumular. Então, sempre pense nisso.
quantas alternativas eu tenho para a minha carreira. E como é que você faz para mudar de empresa? Bom, a mudança de empresa aí sim exige um networking realmente no mercado. Você precisa conhecer pessoas em outras empresas, conhecer acima de tudo pessoas que em outras empresas estão 2 níveis acima de você. Às vezes eu vejo que, por exemplo, numa rede tão importante quanto o LinkedIn, as pessoas têm muitos contatos, mas os contatos estão todos assim, ou no mesmo nível ou no nível abaixo da pessoa. Esse tipo de rede, ela não vai favorecer muito a você. Eu não estou dizendo que você não deva ter pessoas nessas condições, mas a sua rede de relacionamento, para que ela possa contribuir com você, precisa fazer parte do seu, vamos chamar assim, mercado, né? Ou seja, daquelas pessoas que compram você. E as pessoas que compram, por exemplo, um gerente, não é o gerente, é o diretor da empresa. Quem compra o diretor é presidente ou conselheiro. Então você precisa ver se na sua rede você tem trazido pessoas que estão nesses cargos e que elas possam conhecer você para que você possa ter outras oportunidades. Então não se esqueça principalmente do seu networking, porque quanto mais você aumenta o seu nível hierárquico dentro da empresa, menos você tem que depender das oportunidades que estão disponíveis para todo mundo e mais você deve depender do seu network para poder conseguir oportunidades fora da empresa na qual você se encontra. E por último, eu falei para você que existe a possibilidade de você também querer mudar de carreira. Você quer deixar de fazer aquilo que você está fazendo e fazer algo totalmente novo. Bom, por que você poderia querer fazer isso? Pode ser um simples cansaço com a sua carreira. Você, olha, já fiz tudo aqui que eu queria, essa carreira já não faz eu brilhar os olhos como brilhava no começo, eu estou querendo mudar. Falta perspectiva, quer dizer, é uma carreira que chegou assim num ponto no qual você fala assim, olha, daqui eu realmente não vou conseguir passar, a carreira não me oferece mais do que eu preciso. O mercado acabou, quer dizer, você imagine um cara que se especializou em vendas de produtos que hoje não existem mais, sei lá, o fax, não é que não existe, mas que hoje estão com outras tecnologias, fax, teletrim, pessoas que vendiam, sei lá, planos de expansão, né, da telefonia, quer dizer, tudo isso daí hoje não existe mais, então você necessariamente tem que mudar de carreira. Então, esse é um bom motivo. Você pode estar num mercado que não está pagando tão bem, existem certos setores que depois que atingem, normalmente setores que atingem uma certa maturidade, começa a haver uma competição muito grande entre as empresas e isso faz com que as margens caiam. E essa queda de margem, evidentemente, pressiona o salário, pressiona os ganhos e aumenta o trabalho. Isso fica bastante desinteressante. Ou ainda, você quer cultivar algum dom, algum talento ou uma vocação que você tenha. Então, esses são os motivos para você mudar de carreira. São mais complexos, né, para você fazer a mudança. Já falo para você como que você poderia fazer isso. Mas o importante para nós, nessas 3 situações, então, repetindo, você quer ficar onde você está, ser promovido, mudar de emprego ou mudar de carreira, você precisa aprender a articular com o que acontece na economia. E a economia, você precisa observar se ela está favorecendo ou ela está inibindo cada uma das alternativas. Quando eu digo economia, eu me refiro exatamente ao seguinte: em que momento do ciclo econômico você está? Você está no momento de expansão econômica, no momento em que um ciclo está estável, ele está no momento de contração, de declínio, onde que nós estamos? Se você observar os indicadores, eu vou mostrar isso de maneira mais clara para você na nossa Conversa Controversa. O que é a Conversa Controversa? É uma sessão aqui do nosso podcast que é reservada somente para os assinantes. Então, link aqui embaixo para você se inscrever. É uma sessão onde eu vou mostrar para vocês em que momento econômico exatamente a gente está por meio de gráficos. Aqui eu vou procurar só falar, até para não te cansar muito com relação a esse assunto. Mas é importante você observar o seguinte, que o momento atual, ele é um momento no qual você está no final de um ciclo de expansão econômica. Nós passamos pela crise de 2020, mas mesmo antes da crise de 2020, nós estávamos vindo de uma continuação da recuperação da crise econômica de 2008, lembra da grande crise financeira internacional, ali na época ainda do Obama? Desde o Obama, a gente está vindo num momento de crescimento, houve um momento de declínio ali entre 2014 e 2015, mas a economia continuou crescendo até chegar a 2020, tivemos esse problema com a pandemia, voltamos a crescer, e se você observar, você vai ver que a gente está no final desse ciclo. Então, se a economia ela expande, ela evolui em ciclos formados por fase de expansão e fase de contração, se você está no final de uma fase de expansão, o que você tem que esperar, então, é um momento agora de contração econômica.
Entenda que nenhum analista tem condições de dizer quando que isso vai acontecer. Você só sabe dizer o seguinte: olha, realmente a gente está terminando um ciclo de expansão, é hora realmente da gente cair. Agora, isso não acontece automaticamente. Por que não? Porque você tem também situações geopolíticas. Por exemplo, não só você tem essas crises internacionais acontecendo, mas este ano é um ano de eleição nos Estados Unidos. E é claro que o governo atual vai fazer o que for necessário, o que for possível, para não deixar a economia cair, porque senão o Biden, no caso, não consegue se reeleger. Então, todos esses fatores, eles interferem de maneira artificial no ciclo econômico e você precisa levar isso em conta. Ora, se você está em um final de ciclo econômico, né? Então você não sabe exatamente quando que vai acontecer, é importante você ter o que eu chamo de um painel, você ter uma ideia de para onde você olha para saber se a gente vai ter ou quão próximo nós estamos do ciclo, do fim dessa contração. A melhor forma de você saber quando esse ciclo vai terminar é você perceber o seguinte, que, ora, em condições normais, né, quando você está no momento em que a economia está em boas condições, os governos, quando eles pegam dinheiro emprestado, eles vão pagar juros mais elevado para os títulos mais longos, ou seja, em condições normais, um título que o governo emite para pagar daqui a 10 anos tem que ter uma taxa de juros maior do que um título que ele emite para pagar daqui a 1 ano ou daqui a 3 meses. Então, essa seria a condição normal de uma economia. Agora, quando essas taxas elas estão invertidas, ou seja, o mercado está pedindo uma taxa de juros maior para o título de 3 meses ou de 1 ano em relação ao título de 10 anos, é porque o mercado está entendendo que o governo vai ter problemas ou vai ter mais dificuldade para pagar a taxa, vai pagar as dívidas dele no curto prazo. E da onde que vem o dinheiro do governo? O dinheiro do governo vem dos tributos para pagar esses juros. E se as empresas estão entendendo que a economia ela vai entrar numa fase de contração, é claro que ela vai pedir mais juros, porque ela fala, olha, o governo vai ter mais dificuldade para ter renda para pagar esses tiros. Espero não ter sido muito confuso para você, mas é só para você entender o seguinte, que você precisa ter um painel, ou seja, eu olho muito para isso, quanto que está a taxa de juros do título americano de 10 anos, quanto que está a taxa de juros dos títulos americanos de 3 meses, de 1 ano, de 5 anos, e fico olhando como é que está isso. Isso nesse momento está invertido, então eu sei que nós estamos em uma crise em desenvolvimento. Em algum momento isso vai ficar normal de novo, e aí eu vou prestar mais atenção, porque isso vai se refletir no mercado, de que, olha, a crise vai começar a passar do mercado financeiro para o mercado real. Então você tem que tomar bastante cuidado. Ora, se você sabe que você está, então, em um momento de que a gente pode entrar em um período de contração, uma coisa importante, isso que eu falei, eu estou analisando o mercado como um todo, o mercado mundial, quer dizer, eu estou olhando principalmente para o que acontece nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, e o que acontecer lá vai arrastar a economia mundial. Mas essa análise você tem que fazer para o mercado que você está, para a empresa que você está, porque cada empresa, cada mercado tem uma dinâmica própria. O que eu quero mostrar aqui para você é que você precisa saber se você está no final de um ciclo de expansão, no meio ou no fim. Em linhas gerais, é difícil você escapar quando um mercado como o americano ele está no fim de uma expansão e pode entrar em uma contração econômica. Bom, espero não ter estendido muito aqui a minha explicação a respeito do ciclo econômico, mas, em síntese, nós estamos no final de uma fase de expansão. Isso significa o seguinte, ora, se você está no final de um ciclo de expansão e você deseja ficar na empresa na qual você se encontra, isso é possível, por exemplo, se você considerar mais ou menos um curto prazo, até 1 ano. Por quê? Porque, ora, provavelmente não vai mudar muita coisa na empresa, só que depois de 1 ano, você vai precisar estar em uma posição mais favorável. Em geral, você deve considerar que numa empresa você tem uma linha dividindo os funcionários. Você tem aqueles que, na eventualidade de uma crise, vão ser demitidos, e acima dessa linha estão aqueles que vão decidir quem vai ser demitido. Você tem que estar, portanto, acima dessa linha. Então, esse é um bom momento, ainda dá tempo de você verificar qual que é a sua posição dentro da empresa. Você quer ficar onde você está? É possível? É possível. Mas se vier uma crise, você é uma pessoa que está naquela posição que decide quem vai ser demitido, ou você está na posição de quem pode vir a ser demitido? Como é que você faz para poder ficar mais relevante na empresa? Olha, a principal orientação é
traga mais problemas para baixo de você. Porque se você se responsabilizar por resolver mais problemas, significa que você vai ter mais orçamento. E se você tem mais orçamento, você se torna mais relevante para a empresa. Então, aceite o fato de que se você tiver mais problemas, é uma forma de você garantir ficar onde você está. Lembre-se que quando você faz isso, não é que você se torne insubstituível, mas é mais difícil de alguém remover você da sua posição, porque às vezes você tem uma habilidade tão grande para resolver tantas questões que para você ser substituído vão precisar de 2 ou 3 pessoas. Eu já vi isso acontecer em certos mercados. Então, uma pessoa que está numa posição, ela sai e para substituí-la tem que colocar ali 2, 3 pessoas de tão importante que ela é. Muito bem, e se você quer ser promovido? Bom, se você quer ser promovido e nós estamos diante de um quadro no qual estamos no fim de um ciclo de expansão, ou você vai ser promovido agora ou depois. Para você ser promovido é um pouco mais difícil. Você também vai ter que aceitar, por exemplo, uma promoção, mas ser mais barato do que quem estava no seu lugar, no cargo de cima, que porventura vai ser demitido para economizar para a empresa. Né? Então, sei lá, você tem um cara que ganha 30 e você vai entrar no lugar dele ganhando 20, porque o cara de 30 vai ser removido da posição. Não preciso te dizer que no momento de contração econômica é isso que é feito em muitos lugares. Ou seja, você precisa se tornar um profissional que, ao ser promovido, de alguma forma, torna o custo da massa salarial para a empresa mais barato. Também existem situações nas quais há uma reestruturação dos cargos na empresa e essa reestruturação favorece você a subir a sua responsabilidade. Talvez não tenha tanto ganho financeiro, mas ajuda a empresa a economizar quando se olha o resultado final. De novo, a regra aí é traga mais problemas para baixo de você e você com certeza vai ser um profissional que ao ser promovido se torna mais barato para a empresa. Por exemplo, às vezes você tem, numa situação em que se espera uma crise econômica, a fusão de funções de 2 departamentos diferentes. Se você for o cara que fica lá, vai ser substituído, você vai substituir no lugar de 2 gestores, vai ter um só, e se esse gestor for você vai ser favorecido e vai provavelmente conseguir essa promoção. Mas nos 2 casos, quer você queira ficar onde está ou ser promovido, você tem que aceitar resolver mais problemas. Essa é a orientação na situação econômica que nós nos encontramos. E para quem quer mudar de empresa, hein? Como é que você faz para mudar de empresa nesse momento econômico que nós estamos? Olha, a regra aí é você tem que ter muito cuidado, porque você ou vai para uma empresa maior, que você sabe que na eventualidade de uma crise ela vai ter uma chance maior de sobreviver, ou então você tem que ter uma estratégia vencedora na hora da contratação. O que eu quero dizer uma estratégia vencedora? É o seguinte, é que quando você muda de emprego, para a empresa que você for, você vai ficar mais barato de ser demitido se elas precisarem, porque vão ter que pagar menos direitos, menos FGTS, aquela coisa toda que tem para quem é CLT. Então, você precisa negociar bem essa sua mudança. Negociar bem não é fácil, porque nem tudo que você deveria pedir, as empresas aceitam. Na verdade, a maioria das empresas não aceitam algo que favoreça o funcionário na hora de contratar, mas não custa nada pedir e ser bastante exigente com relação a isso. Então, isso que eu vou te falar agora não é muito comum, mas é possível. Eu tenho exemplos de executivos que conseguiram isso. Ou seja, quando você for contratado pela nova empresa, você estabeleceu uma cláusula de que ela não pode demitir nos próximos 2 anos, alguma coisa nesse sentido. Isso vai te dar um tempo que você vai garantir que, olha, se você for demitido e o país entrar numa crise econômica, o seu mercado ou a empresa entrar, essa contração econômica que eu estou dizendo que virá no futuro, de fato acontecer, você tem ali o seu emprego mais garantido. Porque quando você muda, como eu falei, você se torna uma pessoa mais barata. Eu mesmo, conversando com um executivo que nesse momento ele vai assumir um cargo internacional na Europa, essa foi uma cláusula que a empresa que o está contratando lá teve que assumir, e ele conseguiu uma cláusula muito favorável, porque ele não vai poder ser demitido nos próximos 3 anos em que ele estiver lá, porque como ele está mudando de país, existe uma série de riscos envolvidos. Então ele conseguiu negociar para ir para lá, e ele vai ficar 3 anos, ele está garantido do seu salário. Quer dizer, é uma cláusula realmente relevante e que torna essa mudança mais segura
como eu falei, até em função das questões geopolíticas, é provável que uma crise aconteça. Eu confesso a você que não recomendo tantas pessoas irem para a Europa neste momento, justamente em função do que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, mais especificamente entre a Rússia e a OTAN, porque isso pode escalar para um conflito de larga escala. Bom, eu falei para você então de como o momento econômico ele deve ser levado em conta para quem quer ficar na carreira onde está, para quem quer ser promovido e para quem quer mudar de empresa. Mas e quem quer mudar de carreira? Como é que a gente faz para mudar de carreira, sendo que eu sei que eu estou num momento assim de fim de expansão do ciclo econômico e podemos entrar em uma recessão? Olha, para quem quer mudar de carreira, o principal é você ser capaz de escolher novas fronteiras. Nós já falamos isso aqui antes, é você ir para algum lugar no qual você vai trabalhar em algo que nunca existiu antes. Então, por exemplo, se você olha ainda as carreiras que estão atreladas a mercados como de drones, mercados desses robôs ou de inteligência artificial, tudo isso, criptoativos também, ou mais precisamente blockchain, que é o Web 3.0, tudo isso são coisas muito recentes ainda. Então, existem ainda muitas possibilidades de carreira a serem desenvolvidas nessas áreas, porque ninguém sabe muito bem mexer nisso daí. Então, uma vantagem de você mudar de carreira indo para uma área dessa ou para empresas que forneçam serviços ou produtos para essas áreas, a grande vantagem é que você vai entrar em um setor em que ninguém é especialista. Então, o fato de você ser novo do setor não é um problema, porque todo mundo é novo, relativamente falando, em um setor desse. É claro que se você pega, por exemplo, um setor automobilístico, de aviação, esses setores eles já têm décadas de existência ou um século de existência. Então é evidente que ele já é um setor muito maduro. Mas quando esses setores que eu falei, que eles estão começando agora ainda, uma pessoa com muita experiência está ali com 10 anos no máximo, 5 anos. Então assim, tem uma chance muito grande de você, ao mudar de carreira, e parar num setor em que você vai ter que aprender muito junto com todo mundo que está aprendendo junto com você. É claro que você tem que tomar um pouco de cuidado com esses setores que estão muito favorecidos com investimentos do governo, porque numa situação de crise, em geral, o governo tem que cortar as suas despesas. Então, assim, se você está trabalhando, quer ir para um setor no qual você precisa de muito dinheiro do governo, tome um pouco de cuidado, porque provavelmente essa próxima crise que vai vir por aí vai afetar muitos governos e talvez você não tenha recursos para continuar. Lembre-se o seguinte, tá? Então nós falamos sobre você mudar de carreira, você gerir a sua carreira articulado com a economia, você ficando no setor onde você está, no cargo que você se encontra, você sendo promovido, você mudando de empresa ou você mudando de carreira. Agora, entenda o seguinte, que seja qual for a sua decisão, e se eu estou dizendo para você, olha, nós estamos no fim de uma expansão econômica, vamos entrar em algum momento em uma contração, quem é que vence essa situação, independente da sua decisão? Vai vencer sempre aquele que for o mais forte. Em uma crise, vence aquele que é o mais forte. O que significa ser o mais forte? Aquele que tem mais dinheiro. Então, se você, independente de qual for a sua decisão, esse é o momento de você se preocupar muito com o seu caixa. Então, qual que é a recomendação geral? Olha, cuidado quando você for fazer um empréstimo. Se você pretende fazer um empréstimo nesse momento, esteja seguro de que você vai ter condições, quer seja para, por exemplo, vamos supor que você seja um empregado e você quer fazer um empréstimo para a sua casa própria ali. Olha, vê se você tem reservas para pagar o custo desse empréstimo pelo menos nos próximos 3 ou 4 anos, e se na eventualidade de você ser demitido, você tem, com esse recurso, continuar efetuando seus pagamentos. Ou então, se você é uma pessoa que decide mudar de carreira e vai empreender e pretende tomar emprestado, você tem que ter certeza de que você vai compor esse empréstimo do mesmo jeito que eu falei agora há pouco. Quer dizer, olha, você tem condições de pagar esse empréstimo pelo menos por uns 3 ou 4 anos aí, graças às suas reservas, economia, ou condições de negociar isso, porque se vier uma contração econômica e ela afetar a sua carreira nova, então você vai ter problemas. Então, é um momento de ter muito cuidado, que é na hora que você for emprestar, da mesma forma, na hora que você for investir. Quer dizer, o momento agora é de você fazer as coisas com muita prudência, então você tem que ter seguranças e freios, né? Você tem que ter contrapeso naquilo que você vai
fazer. Entenda, eu aconselho muito você ouvir histórias de pessoas que sempre foram muito prudentes ao fazer seus investimentos. Eu lembro que o Richard Branson, que é o dono do conglomerado Virgin, que tem uma série de empresas, quando ele resolveu investir em aviação, ele viu que ele ia mudar de patamar a sua empresa e que o risco era muito grande. E ele tinha que comprar um avião, ele queria comprar um avião de grande porte, e ele percebeu que os aviões eram comprados, evidentemente, tudo via leasing. E os bancos não aceitavam a cláusula que ele queria colocar de que, se ele não tivesse condições de pagar o leasing, ele poderia devolver o avião. Então, para ele começar a sua empresa de aviação, ele somente começou quando ele encontrou um banco que aceitou a cláusula de que, olha, se der alguma coisa errada aqui no meu negócio, eu devolvo o avião para você e não te devo mais nada. Então, são essas sutilezas, essas seguranças, esses contrapesos que você precisa ter se você for, ao mudar de carreira, se você preferir investir em algo novo ao mudar de sua carreira. Então, o que é importante nisso tudo que eu estou falando? Que você mantenha os olhos bem abertos, né? Quando eu falei para você ter um painel, que eu disse para você que eu olho como é que estão os títulos americanos de 10 anos em relação aos títulos de 3 anos, de 2 anos, de 5 anos e assim por diante, esse é o meu painel, é o que eu uso para tomar as minhas decisões. Escolha bem quem vai te orientar a respeito de quais são os números para os quais você tem que olhar. Por quê? Porque, em geral, em momentos em que você tem que tomar uma decisão e a decisão às vezes não vai muito bem, porque, por exemplo, você pode ter uma mudança no ciclo econômico de expansão para contração, vem uma emoção muito grande. E para você tomar decisão, você não tem que olhar para a emoção, você tem que olhar para o seu painel. Então, tome muito cuidado com isso. Escolha bem os seus indicadores, o seu painel, para que na hora que as coisas acontecerem, você tomar a decisão baseado no seu painel e não nos seus sentimentos. Essa é a principal diferença, aliás, entre um profissional e um amador na hora de decidir sobre os seus investimentos e sobre sua carreira. Afinal, a sua carreira é o seu principal investimento. E para finalizar, é importante, agradeço muito por você ter assistido esse podcast até o final, porque realmente é fundamental que você esteja sempre aprendendo. Vou deixar alguns livros aqui para você consultar e ter ideias de como gerir o seu negócio ou a sua carreira, caso você queira mudar, pois o estudo é uma forma importante de você alimentar a sua alma. E é uma alma forte que aguenta passar pelos momentos difíceis, que são momentos que provavelmente a gente enfrenta em qualquer uma dessas situações que eu mencionei. Quer você queira ficar onde você está, ser promovido, mudar de empresa ou mudar de carreira. E agora eu vou gravar aqui a Conversa Controversa, onde eu vou mostrar para vocês alguns gráficos da economia, como é que ela se encontra, e mostrando por que eu acho que nós estamos no final de um ciclo de expansão e começaremos um ciclo de contração. Isso, lembre-se, ninguém é capaz de dizer quando isso vai acontecer, mas eu acho que entre esse ano e o ano que vem, infelizmente, a gente não vai escapar. Então, fica o meu convite aqui para você se inscrever no nosso canal, o link está aqui embaixo, dar um like e, claro, compartilhar, deixar um comentário aqui para nós. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, por favor, coloque aqui nos comentários do YouTube e eu me comprometo a responder nos próximos episódios do podcast do canal O Executivo. E o meu convite é para você estar conosco no próximo dia 14, às 21 horas, teremos aqui mais um podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente!